Esses dias eu estava assistindo ao vídeo do Charles Kozak na Casa Vogue. Para quem não está ligando o nome à pessoa, Charles Kozak ele é herdeiro de uma família de mineradores, só que no final da década de 90 ele abriu a editora Kozak Naif. Produzia livros que eram basicamente esculturas de papel, assim, livros muito bem feitos, com um design impecável, com capa de tecido, enfim, livros que eram realmente obras de arte. Né? A Kozak Naif fechou as portas, eu acho que em 2015, por ali. E o Charles, ano passado, resolveu reabrir, só que dessa vez ele reabriria numa estrutura menor. Né? Mas, enfim, o que eu estava falando do vídeo da Casa Vogue é o seguinte: o Charles, já dei algumas informações aqui para vocês, é herdeiro, ele tem um senso estético muito apurado, ele tem formação em história da arte e tudo mais. E ele mora em uma cobertura em Higienópolis, São Paulo. E basicamente o apartamento dele é repleto de obras de arte. Assim, parece realmente um museu. E a partir do momento que ele vai conversando, né, com a pessoa que está gravando, ele vai apresentando as várias obras de arte, vai contando a história das obras, enfim, dando todo um contexto, né? E ao tempo todo, enquanto eu estava vendo o vídeo, eu só conseguia pensar, meu Deus, o quanto ele já gastou com obras de arte. Então, assim, se ele gasta tanto com obra de arte, imagina o quanto ele não gasta com o seu essencial, né? Com aqueles custos fixos do mês. Né? Imagina o quanto essa conta é alta. Né? Ou seja, ele tem um patrimônio realmente assim que não dá para você imaginar o quanto é. Né? E aqui no Brasil a gente tem um ponto muito interessante que é esse receio de falar sobre patrimônio. É uma coisa muito cultural. A gente não fala sobre quanto é o nosso salário, a gente não fala quanto a gente tem, a gente não fala quanto a gente gasta. Então, assim, dinheiro é uma palavra quase que suja, né? Quase que proibida. E aqui, neste livro, Coisa de Rico, do Michel Conforado, nós vamos descobrindo quem são esses ricos, como é que eles se comportam, né? Os novos ricos, os velhos ricos, o quiet luxury. Quais são essas fronteiras que delimitam quem é rico e quem não é? E como é que acontece a manutenção dessas fronteiras, né? Então esse livro aqui, ele foi baseado na tese de doutorado do próprio Michel, porém esse não é um livro acadêmico. Então, o próprio Michel, em algumas entrevistas, ele já falou que o primeiro desafio que ele teve foi que escrever um trabalho acadêmico que requer todo, né, aquele rigor metodológico, que requer toda uma construção de frases e de texto referenciada, é muito diferente de escrever um livro para um público leigo. Então, a primeira coisa que o Michel fez foi ter esse insight de que se eu escrevo a minha tese, só os meus pares vão ler. Mas esse assunto seria interessante que estivesse na boca de todo mundo. Né? Então, o primeiro movimento que ele fez foi aprender a escrever. Né? E aí, para isso, ele se inspirou em três gigantes assim, né, da literatura. O Nelson Rodrigues, para a construção de cenas, o Drauzio Varela, principalmente com Estação Carandiru, e o Gogol e um Capote. Então, nesse livro aqui, apesar de termos muito rigor metodológico, tem teoria social, tem conceito, ao mesmo tempo nós também temos cenas, nós também temos diálogos e nós temos muita narrativa mesmo de pessoas que, enfim, que estão transitando nesse mundo dos ricos e até quais são as regras, né, que implicam nesse mundo. E aí, o primeiro ponto que o Michel já traz aqui nesse livro é sobre o mecanismo da distinção, né? E aí, nesse ponto da distinção, ele fala que a elite, ela, seja ela qual for, e aqui estamos falando tanto da econômica, intelectual ou artística, ela não quer apenas ter, né? Ela quer marcar quem está dentro e quem está fora. Então, o Michel, ele se apoia muito nos conceitos de Pierre Bourdieu, principalmente os conceitos dos capitais, né? Porque se a gente dá o exemplo aqui da elite econômica, é aquela que ostenta bens materiais, né? A elite intelectual é aquela que ostenta diplomas, referências, citações difíceis. E a elite artística, ela ostenta esse olhar clínico
e essa exclusividade, né? Porém, independente das elites, o mecanismo é o mesmo, é a distinção. É dizer assim, eu tenho o que você não consegue ter. Ou pior, o que você não consegue entender. Então, enquanto eu estava vendo o vídeo do Charles Kozak, ele ia mostrando as obras, e a única coisa que eu conseguia dizer era se eu achava bonita ou feia. Mas eu não era capaz de identificar elementos interpretativos para aquela obra, ou indicar entender qual é a importância daquela obra, entende? Eu não tenho esse esse conhecimento específico sobre arte como ele tem, sabe? Então, dando um outro exemplo, existe uma diferença entre alguém que não entende de vinho e diz assim: "Ah, esse vinho é doce, é amargo, gostei ou não gostei". Mas quem entende de vinho é capaz de sentir as notas, é capaz às vezes até de dizer onde aquele vinho foi produzido, sabe? Então, tem um olhar muito mais apurado para isso. Então, esses elementos, eles viram um crachá de pertencimento. Um outro ponto muito interessante nesse livro é que rico é sempre o outro, né? Os ricos não se consideram ricos. E é muito interessante porque a riqueza não é só sobre patrimônio financeiro, mas é sempre riqueza em relação a alguma coisa. Então, por exemplo, se você tem um carro importado, você não tem um iate. Ah, mas tem um iate, mas não tem um jatinho. Ah, mas tem um jatinho, mas não tem um apartamento XPTO em tal lugar. Entende? Então, assim, você é sempre pobre em relação a alguém, né? E a régua é sempre para cima. Sempre para cima. Porque aqui no Brasil, a característica de riqueza ela é diferente de outros países, né? Então, também tem esse ponto muito interessante aqui. Um rico na França não é a mesma coisa que um rico no Brasil. Então, por exemplo, na França não tem só uma questão de riqueza, mas de nobreza também. Então, por exemplo, o marcador de nobreza é muitas vezes o colégio que você frequentou ou os clássicos que você leu no original. No Brasil, a elite ela não tem um gosto fixo. O gosto muda conforme a moda, trabalhando sempre nessa imaginação do outro. Então, por exemplo, se você assistir vídeos de casas de luxo, é muito interessante ver que todas elas seguem o mesmo padrão. Elas são nos condomínios de luxo e elas são sempre casas minimalistas. Então, assim, elas têm aquelas portas de entrada enormes, a sala é toda branca ou bastante neutra, tudo é muito neutro, mas essa é a moda de agora. Daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, a moda vai ser outra. Então as elites vão trocar tudo para se adaptar à moda. Tem uma passagem aqui no livro sobre Ike Batista. O pai dele foi presidente da Vale e ministro de Minas e Energia. A mãe dele era alemã, então ele passou grande parte da juventude na Europa. Ele era conhecido por ter um estilo de vida bastante extravagante, né? Ostentando carros de luxo e iates. Inclusive, Ike foi o precursor da Ferrari na sala. E aí, nos anos 80, ele era visto como um famoso muito cobiçado no Rio de Janeiro. Ele era um playboy empreendedor, né? Ou seja, alguém bem visto pela sociedade e tinha um futuro promissor. E quase se casou com Patrícia Leal, a trineta do conde Modesto Leal e herdeira de uma das famílias mais tradicionais do Rio de Janeiro. A Patrícia, ela sempre estava com aparência impecável. Ela era uma mulher que já tinha viajado para vários lugares do mundo, falava alguns idiomas. Ela tornou-se sinônimo de elegância e de um estilo de vida sofisticado, o que lhe rendeu, ironicamente, o apelido de Patricinha. Esse termo foi criado por um jornalista, o Zósimo Barroso, que usava para se referir a Patrícia, tanto a Patrícia quanto a outras jovens da elite carioca que compartilhavam o seu modo de vida. E voltando ao quase casamento, por que quase casamento? Porque, na verdade, já tinha acontecido a cerimônia religiosa quando o Ike conheceu a Luma de Oliveira e decidiu se casar com ela. Luma de Oliveira era a rainha de bateria, né? Um símbolo máximo de carnaval e de sensualidade brasileira. A Luma de Oliveira era, eu acho que, uma das mulheres mais bonitas, assim, da década de 80 e tal. E aí, o Ike Batista, quando ele fez esse movimento, ele deixou de ser apenas um herdeiro, bem visto, para se tornar uma celebridade. Então, essa exposição midiática foi fundamental anos depois para convencer investidores comuns a comprarem ações de suas empresas, né?
porque ali as pessoas não investiam apenas, né, em petróleo, elas investiam no Ike, né, em um homem que parecia ter o mundo aos seus pés. E o Ike não queria ser apenas rico, né, ele queria ser visto, queria ser admirado, queria ser cobiçado. E aí ele teve uns problemas com a justiça e, enfim, perdeu tudo. Só que é muito interessante perceber que toda essa fofoca aqui que eu contei para vocês, ela revela muita coisa. Porque, por exemplo, quando o Michel diz que rico é sempre o outro e que rico gosta de acreditar que tem tudo o que precisa, não importa o quanto tenha, na verdade, o que é que ele está querendo dizer? Imagina assim, uma pessoa tem um carro importado. Ela acha que ela precisa desse carro importado. Sabe, ela acha que esse é o básico. Esse se torna o básico dela, entende? Então, o pensamento não é mais, eu vou querer um carro que me leve do ponto A ao ponto B. Não. Por quê? Porque eu já tenho um importado, entende? Então, eu não vou querer retroceder, eu vou querer caminhar daqui para frente, né? E a verdade é que esse supérfluo, né, constrói a ideia de riqueza por aqui. Porque toda vez que você compra algo de rico que funciona, você é lançado a um novo grupo que você passa a ser o pobre daquele lugar. O Michel fala aqui bastante no livro sobre as dificuldades que ele teve de fazer entrevistas, né, com os ricos. As coisas só mudaram para ele quando ele começou a ser anunciado na CBN e na UOL. Porque aí os ricos meio que começaram a se interessar por ele. Porém, esse interesse era muito de um lugar coisificado. Era, por exemplo, assim, vou dar o exemplo. Maria quer conhecer Joana. Só que aí, como é que Maria pode atrair Joana? Maria pode chegar em Joana e dizer assim, Joana, eu te apresento um antropólogo famoso que está aparecendo na rádio, que está aparecendo na televisão. Então, Michel, ele funcionou como uma ponte entre esses ricos. Então, na verdade, ninguém estava muito interessado nele ou no que ele tinha a dizer. As pessoas estavam interessadas no que ele podia proporcionar a elas, em termos de relações. Entende? Quase como um acessório, como um objeto mesmo. E aí, com base nisso, tem um momento aqui no livro que ele fala assim que quem não é visto vê e vê muito. Depois que o livro foi lançado e virou um grande sucesso, vários ricos que encontraram com ele depois falaram assim: mas como é que você conhece tanto sobre a gente e eu não lembro de você? E aí ele fala: você não lembra de mim, mas eu estava lá naqueles jantares, etc. Então, assim, ele foi completamente invisibilizado, porque é isso que a elite faz, né? Ela faz um filtro de quem interessa ser lembrado e quem não. E naquele contexto, Michel não precisava ser lembrado. Afinal de contas, ele não era um daqueles, né? Ele não era um de nós, ele era um de fora, né? Então, esse livro é bastante revelador, assim, sobre como é que se estabelecem as fronteiras, né? Entre os novos ricos e os velhos ricos, como é que se faz essa manutenção dessa diferença. Porque, assim, gente, dinheiro aqui todo mundo tem, isso não é uma questão. Então, se o dinheiro não é mais o limitador, o que é que vai diferenciar as pessoas agora? Então, vai diferenciar o estilo de vida, vai diferenciar os lugares que frequenta, quem você conhece, principalmente o quão bem relacionado você é. Isso é muito importante. E aí, fora isso, aqueles conhecimentos muito específicos, conhecimentos de arte, conhecimentos de idiomas, conhecimentos de pessoas específicas. Então, esse livro aqui ele é interessantíssimo. Ele é um livro que, apesar de ser de antropologia, ele não tem aquela rigidez de conceitos, sabe? Dá para você ler com muita tranquilidade. E é um livro que ele nos educa muito, ao mesmo tempo que nos revela várias coisas que a gente meio que já sabe, porque, né, nós temos contato ali com umas pessoas mais, né, abastadas, ou que já vimos em algum lugar, enfim, na TV, na internet e tal. Mas é um livro que nos revela muita coisa, assim, sobre quem são esses ricos, como é o mundo dos ricos, como é que eles se relacionam, né? E principalmente como é que as fronteiras são construídas e como são mantidas. Então é um livro muito curioso, muito interessante e que se você tem interesse em ler algo de teoria social, de antropologia,
Eu considero esse livro uma boa porta de entrada. E por hoje é só. Até o próximo vídeo. Tchau!